Falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cuxita que tomara, pois tinha tomado a mulher cuxita. E disseram: porventura tem falado também o Senhor por nós? Não tem falado o Senhor por nós? O Senhor os ouviu. E era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que haviam sobre a terra. Logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam: vocês três, ou vós três, sai da tenda da congregação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu com uma coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda, e depois chamou Arão e a Miriam, e eles se apresentaram. Então disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão, a ele me faz conhecer, ou falo com ele em sonhos. Se não é assim, não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente, não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temestes falar contra o meu servo, contra Moisés? E a ira do Senhor se acendeu contra eles, e retirou-se a nuvem, e afastou-se de sobre a tenda. E eis que Miriam achou-se leprosa, branca como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. Então disse Arão a Moisés: ai, Senhor meu, não ponhas, te rogo, sobre nós este pecado, pois loucamente, como um aborto que saiu do ventre da sua mãe, ela tem a metade da sua carne que já foi consumida. E Moisés clamou ao Senhor dizendo: ó Deus, rogo-te que a cures. Respondeu o Senhor a Moisés: se um pai lhe cuspira no rosto, não seria envergonhada por 7 dias? Seja detida 7 dias fora do arraial, e depois recolhida. E assim Miriam foi detida fora do arraial por 7 dias, e o povo não partiu enquanto Miriam não foi recolhida. Porém depois o povo partiu de Azerote e acampou-se no deserto de Parã. Só até aqui. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Deixa eu orar por você nesta noite. Meu Deus, muito obrigado, porque nós estamos aqui diante da tua presença, Pai. Eu sei, Senhor, que tudo é sobre a tua glória e sobre a tua presença. Eu sei que sem o Senhor eu nada sou e nada posso fazer, Pai. Eu sou o mais improvável de todos, eu sou o menor de todos. Mas eu entendo, Pai, que o Senhor, pela sua infinita graça, nos escolheu para sermos boca tua. O poder não está em mim, as habilidades não estão em mim, estão na tua palavra, Senhor. Tu és o centro, tu és o nosso tudo. Tu és o cabeça, tu és o fundamento da igreja. Essa igreja não é minha, essa igreja é tua. O líder dessa igreja é o Senhor Jesus. Então nesta noite, Pai, tantas vidas vieram aqui famintas e sedentas pelo Senhor, pela tua presença e por mais a tua glória. Então se manifeste mais uma vez, depois de um louvor tão ungido, tão abençoado, e fale aquilo que só o Senhor pode falar, e faça como só o Senhor pode fazer. Mas seja glorificado, Pai, que eu possa diminuir e que o Senhor cresça, em nome de Jesus. Se você crê que é assim, diga aleluia e aplauda mais uma vez ao Rei da Glória. Oh, aleluia! Você vai declarar comigo o tema, tá certo? Diga assim: um deserto também é o lugar onde o nosso caráter é provado. Diga comigo novamente: o deserto é o lugar onde o nosso caráter é provado. Amém? Para que todos possam ouvir, a multimídia também, porque ela já sela o título da ministração, tema. Diga: o deserto é o lugar onde o nosso caráter é provado. O temperamento de uma pessoa, você vai concordar comigo,
ele não é manifesto nem provado quando ela está doce, quando ela não está passando por uma adversidade. Você quer conhecer quem é uma pessoa? Pegue ela chateada, no momento que a ira vem sobre ela, no momento que ela é contrariada. E aqueles que convivem na particularidade mais do que nunca conhecem aquela pessoa. E todos nós, como seres humanos, nós temos as nossas limitações e defeitos, ao começar por mim. Até o Senhor Jesus ele voltar ou nos levar, existirão coisas em nós a serem aperfeiçoadas. Mas mesmo assim o Senhor não deixou de nos escolher por causa disso. Ele escolheu um João que era manso e reclinava a cabeça a Jesus no seu peito. E ele escolheu também um Pedro que era sisudo, que era valente, que falava, que ia para cima. Ele escolheu também um homem que tinha experiência na administração. Escolheu bons pescadores. Escolheu alguns mais silenciosos. Escolheu outros perguntadores, como Filipe. Mostra-nos o Pai. Filipe, quem vê a mim, vê ao Pai. Ele escolheu alguns que tinham que ver para crer, como Tomé. Ou seja, todo tipo de pessoa estava impresso no caráter dos discípulos, que você pode também se identificar. Então o Senhor não deixou de escolher pessoas por causa do seu temperamento, mas Ele moldou o temperamento daquelas pessoas e ao mesmo tempo se utilizou do lado bom do temperamento delas, para que elas pudessem ser instrumentos nas mãos do Senhor. Um exemplo disso, Pedro, ao mesmo tempo que ele era aquele homem sisudo, aquele homem que ia para cima, que cortava a orelha do soldado, como ele fez com Malco, a mesma ousadia que ele teve para proteger Jesus, ele teve também para chegar no dia de Pentecostes e pregar para todos os estrangeiros que ali estavam, e quase 3.000 vidas foram batizadas. João era tranquilo, você não vê aquela explosão, aquela manifestação de poder e de milagres. Ele era mais introspectivo, o discípulo amado. Mas parece que o Senhor escolheu ele com essa característica, porque ele não chamaria tanto a atenção dos judeus. Embora tenha sido perseguido, e a sua história conta que ele foi colocado dentro de um caldeirão fervente com água, mas não chegou a morrer. Mas ele foi preservado e ele não foi morto pelas pessoas, ele morreu de morte natural. E na ilha de Pátimos ele teve a revelação do Apocalipse. Então de repente tem uma pessoa que se destaca no meio das multidões. Tem aquela pessoa que é mais quietinha, mas ao mesmo tempo que ela não é tão falante e ela não é tão pública, ela consegue ter uma percepção maior das coisas. Ela consegue observar mais. Ela é boa para ouvir. É uma pessoa muito sábia. Então um traz equilíbrio ao outro. Jesus precisava na sua equipe apostólica de pessoas com várias características. O que é carnal e negativo, o Senhor, Ele repreendia e tirava. O que era positivo, Ele aproveitava e inclinava aquela pessoa para que ela fosse uma flecha nas suas mãos. Mas é interessante que é no deserto da nossa vida e da nossa história que o nosso caráter é provado e o nosso temperamento também. Por incrível que pareça, muitas vezes Deus permite que você talvez ao sair da igreja, Deus permite, não esteja com tanto dinheiro, mas vai lanchar. Mas de repente, só dá para comprar um cachorro quente ou uma tapioca, e o seu irmão está sem dinheiro também. Mas o que é que você faz nesse deserto? Eu divido a tapioca com você e o refrigerante, mas você não deixa de comer.
Porque o mais importante não é o lugar para onde nós iremos, se num restaurante caro ou se num lugar simples. O mais importante é a tua companhia e a comunhão que eu tenho com você, o amor que eu tenho por você. De repente muitas pessoas chegam: se eu tivesse dinheiro. Mas o Senhor, para confiar muito, Ele nos prova no pouco. E Ele vai chegar para pessoas que estão talvez vivendo com um pouco, e Ele vai provar o coração daquela pessoa. Porque de repente, um exemplo, estou dando apenas um exemplo, alguém dá tal quantia, abençoa, mas alguém só podia dar 20, mas o 20 era o máximo daquela pessoa, como a viúva pobre, deu tudo que tinha. Então Deus, Ele nos prova pelas nossas motivações, e nos aprova também. Tem situações que Deus, Ele permite, tem situações que não vem de Deus, é o diabo, e nós que damos brecha também. Então é importante que você tenha discernimento, porque nem tudo é o diabo. Às vezes é porque, me perdoe a expressão, você quer ser ruim mesmo. E muitas vezes o Espírito Santo de Deus fica falando conosco, fica nos inquietando, e nós estamos vivendo um período de deserto, onde Deus quer nos ensinar. Só que a grande questão é, pergunta para o seu irmão: você tem um coração ensinável? Ou você é daqueles que morrem com aquela verdade? Você é o dono da verdade. Não, pastor, eu recebo conselhos, mas não coloco em prática. Eu recebo críticas de pessoas que me amam, mas sempre justifica e rebate, e aponta. Então no deserto da nossa vida, é que nós somos provados e aprovados. Todos estavam no deserto. Eu estou falando aqui de 3 irmãos: Moisés, Miriam e Arão. É óbvio que eles se amavam, mas não é porque você ama uma pessoa que você vai concordar com tudo. Não é porque você ama uma pessoa que ela vai estar certa em tudo. E o amor muitas vezes vai te levar a confrontar aquela pessoa em amor e a falar a verdade, porque se você a conhece, você conhece a linguagem de amor dela, e você sabe como falar com ela. Não é todo mundo que sabe se comunicar com todo mundo. Existem pessoas que talvez elas não são tão sensíveis, e se você já for direto ao assunto, isso não vai doer nela. Mas já tem pessoas que você tem que ir comendo pelas beiradas, como papa que vai esfriando, para chegar no ponto que você quer chegar, sem machucar aquela pessoa. Só que tem coisas que, por mais que você tente arrodear ou rodear, de todo jeito, quando chega no lugar que você precisa chegar, é desconfortável. Um exemplo, uma notícia de morte. Eu já vi pessoas dizendo: olha, o seu parente, o seu esposo, deu entrada na UTI, e quando ele deu entrada na UTI, ele não passou tão bem. Os médicos chegaram, e a pessoa foi explicando com delicadeza até chegar ao ponto de que a pessoa tinha falecido. Mas a mulher começou logo gritando, dizendo: diga logo, meu marido morreu. A pessoa terminou dizendo: foi. Então existem notícias e informações que, por mais que você busque as melhores palavras, quando você chega no ponto X, no que tem que ser tratado, é desconfortável. Mas quando Deus ele trata conosco, diz a palavra que Deus ele faz a ferida, mas Ele mesmo sara. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Ele é o bálsamo de Gileade. E é interessante que, falando de 3 irmãos no meio do deserto, casa Moisés, possivelmente existem várias teorias teológicas, com a mulher cuxita. O que quer dizer mulher cuxita? Mulher etíope.
E as mulheres etíopes, além de serem bonitas, elas tinham a pele escura. Ao que tudo mostra, pelo contexto que nós vemos aqui, Zípora, que foi a primeira esposa de Moisés, ela já havia morrido. E um dos maiores teólogos, que é Flávio Josefo, ele fala algo que eu concordo com ele, que aqui não se tratava de Zípora, como alguns querem colocar, mas de outra mulher. E é interessante que Deus havia determinado que os israelitas e os hebreus se relacionassem apenas com as mulheres hebreias, israelitas. Só que, ao que tudo indica, houve um combate, e Moisés ficou bem visto pelo rei dos etíopes, que deu a sua filha em casamento. Tanto por ser uma mulher estrangeira, como por ser uma mulher também com a pele mais escura, Deus permitiu aquele casamento, porque possivelmente se tratava de uma viuvez que Moisés estava vivendo. E quando você chega para uma pessoa na frente, e você ama aquela pessoa, e você fala uma verdade, aquela pessoa, se ela entende o amor que você tem por ela, ela vai receber. Mas quando se fala pelas costas, ou quando se subestima o caráter daquela pessoa que você cresceu com ela, você cuidou dela. Quem foi Miriam? A irmã que colocou Moisés no cesto, no rio, para que ele fosse criado. Já era uma mulher com a idade avançada, era profetisa, governava as mulheres, dançou com os tamborins após a passagem do Mar Vermelho. Ela e Arão traziam a interpretação para as pessoas do que Deus falava com Moisés. E de repente poderia ser natural de uma irmã se revoltar. Não sei se por motivo de ciúme, mas possivelmente não foi isso. Mas porque Moisés não explicou claramente para eles porque havia casado com a mulher cuxita. Então de repente ela começou a questionar. Mas ela não questionou simplesmente o fato dele casar com a mulher cuxita, o etíope. Ele questionou Arão e a irmã de Moisés, Miriam. Eles questionaram o caráter profético de Moisés. Deus também não fala conosco, Arão? Vem cá para a gente conversar. Nós também não somos profetas? Como é que Moisés vai e comete esse erro? Deus, ele vem e se revela a nós. E Deus foi ouvindo isso, ele irou-se. Deus não envergonha ninguém, quem envergonha é o cão. Por isso que não tem isso aqui de entrevistar ninguém endemoniado, porque a pessoa não está de possessão, ela perde as faculdades mentais e ela é exposta à vergonha. Quem tem seu centro é Cristo. Se existe possessão, a vida é liberta, porque onde o poder de Deus é manifesto, o diabo não pode permanecer de pé, nem prevalecendo. O trono de glória é Ele, quem reina é Ele, quem é absoluto é Ele, sempre foi, é e sempre será desse jeito. Se você crê, diga aleluia. Então de repente vem aqui Deus, e Ele chama a tenda do encontro os três. E Deus se manifesta para eles. Depois sai Moisés, e Deus tem um particular com Arão e Miriam. Ele diz, o Senhor: olha só, Miriam e Arão, tem profetas que eu falo por visões, por sonhos. Mas a Bíblia antes cita que Moisés era um homem manso, era um homem pacificador. Eu acho que, biblicamente não, eu tenho certeza. Os únicos momentos que eu vi Moisés irado foi no momento que ele desceu e o povo estava se corrompendo com um bezerro de ouro e ele quebrou as tábuas. E quando o povo também estava murmurando,
e ele feriu a rocha. Fora isso, ele era um homem manso. Aí Deus foi e chegou para Miriam e para Arão, porque Deus não manda recado. Quando Ele quer, Ele fala diretamente. Quando Ele quer tratar, Ele trata. Ele disse: olha, vocês estão questionando o caráter profético. A ira de Deus não foi o fato de Miriam não aceitar a esposa de Moisés, mas por causa de uma atitude que ela não concordou com Moisés, ela desconstruiu o seu irmão. E muitas vezes nós, como seres humanos, infelizmente caímos nesse erro. Alguém é bênção uma vida, alguém construiu uma história conosco, nós amamos aquela pessoa, e por causa de um erro de percurso, ou até quem sabe de um pecado que Deus já perdoou, mas nós não queremos perdoar, queremos tirar o cisco do olho do irmão enquanto existe uma trave nos nossos olhos. É a esposa que cobra do marido, o marido que cobra da esposa, é o filho dos pais, o pai dos filhos, o patrão da patroa. Alguém é bom para você, ovelha, pastor, pastor, ovelha, uma vida. E de repente, porque aquela pessoa durante um período ou em alguma circunstância falhou com você, prevalece em você a falha da pessoa, e você passa a questionar tudo aquilo que você viu de caráter, de postura, de idoneidade daquela pessoa. Então a questão de Deus com Arão e Miriam foi essa: não foi questionar sobre a mulher cuxita, mas foi questionar o caráter profético de Moisés. É tanto que Deus diz: olha, eu me revelo por sonhos a muitos profetas, em visões, mas a Moisés eu falo pouco a pouco. Eu me revelo face a face para ele. Quero dizer para vocês que não foi ele que escolheu que eu fizesse assim, fui eu que o escolhi. Eu quero dizer para vocês, Arão e Miriam, que vocês não estão falando de qualquer um, do meu filho, mas que também é irmão de vocês. Por que Deus foi tão severo? Se tratava de uma rebeldia, não simplesmente isso. Não era uma rebelião, era uma conversa entre os irmãos. O coração dela estava inclinado contra o seu irmão. E o que Deus não admitiu é porque ela conhecia o seu irmão. Ela sabia do amor do seu irmão. Ela sabia do zelo do seu irmão. Ela sabia que ele era manso. Ela sabia que Deus falava com ele face a face. E Deus precisou ratificar, confirmar isso. Aí diz a palavra que depois que o Senhor os repreende, falando, o Senhor se retira. E ela fica leprosa. Pelo que Arão conta a Moisés, a metade do seu corpo. E quando Arão olha para Miriam, que é a vê leprosa, por que Miriam? Porque ela que puxou a conversa com Arão. Porque foi ela que instigou, partiu dela. Então de repente, a Bíblia nem mostra se Deus havia revelado a Moisés o que de fato havia acontecido. Mas Arão chega para Moisés dizendo: Moisés, a nossa irmã está como um aborto, a metade da sua carne está leprosa. Estou simplificando aqui para você o texto bíblico. Clama ao Senhor para que ela seja curada imediatamente. Eu vou dizer uma coisa: você tem caráter para amar quando você tem o caráter de Deus em você. Não tem para onde correr. Não tente ser outra pessoa. Não tente fugir do chamado. Não tente ser uma esposa ruim porque você tem um marido ingrato. Não tente ser um marido ruim porque você tem uma esposa ingrata. Não tente ser uma ovelha rebelde porque muitas vezes você não tem um líder que sabe tratar com você. Não tente ser um funcionário ruim porque o seu patrão não lhe valoriza. Não tente não ser amigo porque alguém não foi leal e não foi amigo com você. Entenda uma coisa: ninguém perde por fazer o bem. E quando nós honramos pessoas,
nós estamos amontoando brasas vivas sobre a nossa cabeça. O que foi que Moisés ele fez? De imediato ele correu e foi clamar ao Senhor: Deus a cure. E o Senhor disse: toda pessoa dentro da lei, quando o pai cospe no rosto da filha, isso serve de vergonha. O que é que acontece? Ela não fica recolhida. Assim será com Miriam. Recolhe ela do meio do povo por 7 dias. E ela foi separada, e ninguém saiu do lugar, do ambiente, do espaço físico de onde ela foi recolhida. E só depois de 7 dias, quando ela estava curada e se juntou a todos, foi que eles foram para o deserto de Parã. Diga para o seu irmão: aperta o cinto. O pastor vai começar a pregar agora. Diga para o seu irmão, dá uma saculejada nele, diga: aperta o cinto. Deserto é lugar onde Deus prova o nosso caráter. Sim ou não? Primeiro princípio: não apresente defesa alguma sobre você. Deixe que Deus vai te respaldar por meio dos seus frutos. Você não precisa se justificar. Você não precisa dizer quem é. O tempo e o próprio Deus manifestará para as pessoas, não que você é o cara, não que você é a moça, não que você tem, que você pode, porque sem Ele nada somos e sem Ele nada podemos fazer. Mas com o tempo Deus vai manifestar que Ele é na sua vida Pai, que Ele é amigo, que foi Ele que te escolheu, que foi Ele que te separou. Nenhum que se justifica é considerado justo, porque quem nos justifica é o Senhor. Se você crê que é desse jeito, diga aleluia. Diga: você tem advogado. Fala para o seu irmão: você tem juiz. Deus vai respaldar os teus frutos. Acabe com esse desgaste de querer provar para as pessoas quem você é, pela dor que você sente, porque subjugam você. Você está no deserto? Está. Mas quem vai falar por você é Deus. Quem vai mostrar é Deus. E aprenda 2 princípios: a revelação de quem é Deus em você só virá através dos frutos e com o tempo. Diga para o seu irmão: frutos e tempo. Não é do dia para a noite. O tempo vai mostrar quem é quem. Por quê? Porque Deus tinha escolhido Arão, e questionaram o ministério de Arão. Deus provou e disse: traz todo mundo uma vara, e a vara que florescer do homem que eu escolhi. E a vara que floresceu no outro dia, dentro da arca, foi a vara de Arão que foi mantida. Só floresce a vara, só floresce a árvore do homem e da mulher que Deus chamou, que Deus escolheu. Se você entende que é um escolhido e uma escolhida de Deus, diga aleluia e aplauda lindamente o nome do Senhor, do Rei da Glória. Como é que meu caráter é provado no deserto? Fala assim para o seu irmão: psss, fica quieto. Fica tentando dizer que tem, que é. Não chega no altar de salto alto não, que Deus quebra teu salto na hora. Não chega pensando que você é o tampa não. Nem eu sou, nem você é. Não deixe a vaidade e o ego encher o teu coração, porque Jesus disse: vocês farão as obras que eu faço e ainda as farão maiores. Agora detalhe, venham cá: sem mim nada podeis fazer, nada. Tudo vem de mim e tudo volta para mim em glória.
Segundo princípio, Deus chamou no secreto para tratar. O caráter é provado no deserto. E como entender que é Deus que está tratando? É porque Deus, Ele trata no particular e não em público. Diga para o seu irmão, diga: Deus não te envergonha. Se você está sendo envergonhada diante de uma situação, é o cão. Diga para o seu irmão: é o cão. Porque Deus não envergonha. Você pode até ser envergonhado por uma semente que você plantou e por espinhos que você está colhendo. Mas quando Deus está tratando, Ele não traz vergonha. Deus, Ele não traz condicional. Ele nos ama de maneira incondicional. Não é toma lá, me dê cá. É óbvio que Ele quer o nosso coração entregue e rendido diante da presença dEle, quebrantado. Mas Ele não nos ama porque nós estamos sendo os melhores. Ele nos ama porque Ele decidiu nos amar. Agora é óbvio que andar com Deus, caminhar com Deus, jejuar, isso vai trazer para nós galardão, vai trazer para nós a coroa. E quando Apocalipse diz: cuide para que ninguém tome a sua coroa, está falando do galardão. E é interessante que Deus chamou e Ele tratou em particular. Você está percebendo que nesse deserto que você está enfrentando, embora existam tantas pessoas literalmente à sua volta, Deus está tratando com você de maneira pessoal. Deus está tratando com você e com pessoas. E é interessante que quando Deus falava com Arão, com Miriam e com Moisés, eles ficavam em silêncio. Enquanto Deus fala, nós precisamos silenciar para ouvirmos a sua voz e obedecermos a sua palavra. É Ele quem manda, é Ele quem determina. E eu declaro para você: a correção de Deus, ela gera vida, ela gera transformação. Você pode hoje sentir o desconforto do que está acontecendo, mas você vai sair mais amadurecido, mais treinado, mais avivado desse deserto. Deus está preparando um homem e uma mulher que vai encher os céus do Brasil com adoração, os céus do Brasil atraindo a glória de Deus. Você é uma flecha nas mãos do arqueiro Jesus. Se você crê que é desse jeito, diga aleluia, joga a mão para o alto e glorifique ao Senhor, aplaudindo ao Rei da Glória. Eita Jesus. E de repente diz a palavra que quando Arão ele viu Miriam naquele estado e contou para Moisés, ele correu e clamou ao Senhor. E na hora que ele clamou, Deus disse: recolha ela por 7 dias. Sabe o que foi lindo do caráter de Moisés? É que ele poderia ter recolhido a irmã e ter ido embora, mas a ordem dele para o povo foi: ninguém sai daqui até que ela volte. Meu Deus, que amor é esse? Não vá embora deixando quem você ama para trás, mesmo que seja o maior leproso e a maior leprosa, aquela pessoa que te deu tanto trabalho. O seu caráter é provado no deserto, quando você é capaz de esperar quem você ama ser tratado e ser curado com Deus, para continuar a jornada com você. Se começou com você, vai até o dia que Deus permitir. Se começou com você, vai até o dia que Deus disser sim ou não. Se começou com você, essa aliança não veio de homens,
ela veio de Deus. Deus vai provar o teu amor. No deserto, Miriam havia questionado o caráter do seu irmão, mas o seu irmão não questionou dela, mesmo leprosa. E Moisés, sabendo que se tratava de uma punição, ele orou por ela, e ele não deixou ninguém sair daquele lugar até que ela fosse curada. Pega na mão do seu irmão, diga: eu estou com você. Diga: eu estou com você. Mas tem hora que você, por mais que ame, você faz mas me faz raiva, viu? Eita, eu te amo, mas tu és uma bênção. Te converte, muda de postura. Eu quero viver a minha vida toda ao seu lado, mas em nome de Jesus me ajude, que eu não estou aguentando. É leproso e é leprosa, mas é seu irmão, é sua irmã. Está doente, mas você ama. Está doente, mas já foi bênção na sua vida. Está longe, separado e separada, mas você não consegue se ver sem essa pessoa, e ela não consegue se ver sem você. Os Moisés da vida que estão aqui, esperem as Miriams leprosas ficarem boas para dar continuidade à jornada contigo, porque você não vai ser feliz distante dessa pessoa. Eu só não vivo sem o Senhor, mas você ama essa pessoa. Você ama esse pai, você ama essa mãe, você ama essa esposa, ama esse marido, você ama esse amigo. Ele pode não estar no mesmo nível de fé que você está, ele pode não estar com você aqui hoje, mas ele já fez parte da sua história, e ele vai voltar. É só uma questão de tempo. Diga para o seu irmão, diga: permaneça firme na posição que você está. Desse jeito não vão permanecer não. Fala para o seu irmão: permaneça firme na posição que você está. Tem gente que parece que ainda não amadureceu, mas vai amadurecer. Tem gente que parece que ainda não amou, mas vai amar. Tem gente que parece que não perdoou, mas vai perdoar. Vai chegar. Moisés da vida não vai embora sem Miriam. Mas ela aprontou comigo. Ele errou. Foi que Jesus ele fez na cruz. Pai, os perdoe, porque eles não sabem o que fazem. A sua aprovação no deserto de 2023 será esta: esperar os que você ama. Deus realizar uma grande obra de cura. Pastor, eu vou ficar parado? Eu não vou avançar. Não, você avança. Eu vou falar uma coisa para você que é muito forte, e pode depois colocar essa frase: é melhor ganhar no caráter do que ganhar uma corrida. É melhor ser aprovado no caráter do que ser aprovado numa maratona. É melhor ser o filho da promessa do que pisar na terra da promessa. Porque o Novo Testamento diz que tudo passará, mas o amor jamais acaba. Do que adianta você dizer: fulano que quis ficar para trás, eu vou avançar. Você pode pensar que avançou corporalmente, que você prosperou financeiramente, que você adquiriu novos sonhos e novos projetos, mas a partir do momento que o seu caráter não teve a empatia como o caráter de Cristo, você regrediu no seu caráter. É melhor você ser aprovado no seu caráter em meio ao deserto, do que você ser aprovado na sua carreira e perder no seu caráter. Foi isso que Paulo disse: eu preciso me cuidar, disse Paulo, para que eu não ganhe a todos e termine perdido.
Do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Do que adianta prestígio diante das pessoas? Do que adianta ser conhecido na terra e não ser conhecido nos céus? Do que adianta ter pressa de sair do deserto e você perceber que o deserto não saiu de você, porque você deixou pessoas que você ama para trás nesse deserto? Isso não faz parte da sua natureza. Diga para o seu irmão, para a gente finalizar, diga: se você quiser ter raiva, você não consegue mais. Diga: você só fica chateado um dia, no outro dia já passou. Aí você chega com raiva de você mesmo: eu sou muito besta, eu digo que não vou ceder, que vou mudar, mas eu não mudo, é porque Deus não quer que você mude. Você está entendendo isso? O caráter de Moisés foi provado, ele só foi para parar. Ele olhou assim e disse: a minha irmã voltou. Não vá embora, deixando para trás quem você ama. Assim como Moisés, ele fez com Miriam, que estava leprosa, que havia errado. Mas um deserto, ele esperou sua irmã ficar boa para dar continuidade à sua jornada. Espere essa pessoa que você ama. Você não caminha sem Cristo, mas também Deus a colocou do seu lado para que você caminhasse com essa pessoa. Quem tem um caráter de Cristo tem como primeiro princípio amar. Pode ser doente, pode ser alguém fragilizado, pode ser alguém difícil, mas é seu irmão, é sua irmã, é seu amigo, é sua amiga. Rivana canta lá manache, canta lá. Rivana sobre anda lá manache, canta lá manache. Erga as suas mãos que eu quero liberar uma palavra profética. Deus vai te honrar essa semana, porque ao longo de 7 dias, essa é uma contagem profética, até o próximo domingo, você vai esperar alguém que você ama, e você vai dar continuidade à jornada junto com essa pessoa. E eu profetizo pela fé que esta é a semana que Deus está provando e aprovando a tua vida. Se você crê, aplauda o Rei da Glória e diga: eu recebo. Eu vou nascer e anda lá, manache.